16º Papo Cretino, a 16ª edição. Vou começar diferente. Porque hoje o convidado, ele é diferente e vocês vão entender o porquê. Eu vou começar diferente e vou mostrar aqui. Gostaria de mostrar aqui as paredes, num destaque das paredes do Solar dos Silva, porque o convidado de hoje ele é muito especial, porque pouquinho antes de começar a pandemia, eu chamei esse convidado e disse, olha, eu gostaria que tu viesses aqui, fizesse uma arte aqui nas minhas paredes do Solar, só que eu quero uma coisa discreta, porque eu sou uma pessoa discreta. Vejam só a miséria que ele fez, gente. Olha aí, não economizou tinta. Olha aí, vocês vão conhecer quem foi o responsável por isso. Hoje, ele está fazendo arte já aí, ele não para, ó. Eu estou falando de quem? Estou falando de Kleber Cajun. Ele é brincante, ator e arte educador. E ele é um performance nato, como vocês estão vendo. Ele já está em ação. Kleber Cajun, eu falo diretamente do Solar dos Silva, no Jurunas. Tu falas de onde? Fui rei, sou rei. A coroa é de papelão e o brilho é vão e falso. Sou um rei descalço. Falo de Belém. Falo de Belém do Pará. Estou aqui na Zé Monché agora. Uhum. Estás onde? É o CAC. Centro Alternativo de Cultura, que é uma instituição ligada à Igreja Católica e tal, aqui da paróquia de Lourdes. Ah, bacana. Beleza, então já começamos com tudo, já começamos com poesia, já começamos com performance, já começamos com muita arte, porque Cajun, ele é um sinônimo de atuação, ele vem atuando aqui no cenário de Belém já há algum tempo, ele vai contar um pouquinho pra gente da sua trajetória, mas antes da gente começar a falar propriamente de arte, Cajun, eu vou apresentar aqui o projeto. Essa é uma ação do projeto Tribuna do Cretino, que é o meu projeto de extensão da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. E é uma ação pensada para esses tempos em que nós continuamos em isolamento social por conta da pandemia, do Covid-19. Então, como essa ação foi criada exatamente por conta dessa situação que nos isola e que nos mantém em distância, né, eu costumo sempre começar apresentando os números e o contexto que nós estamos hoje, para a partir daí a gente começar a conversar. Então, hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, não é? 15 de outubro, dia do professor. Nós temos quase 152 mil mortos no Brasil, sendo que mais de 6.660 vítimas só no Pará. A média diária de mortos, ela fica em torno de 700 vítimas por dia. É um número muito alto. Se fosse 10, seria alto, porque morte não é uma coisa muito séria. A gente não pode naturalizar a morte. Por outro lado, Cajun, hoje nós todos fomos tomados de assombro com a notícia surreal da prisão do vice-líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, o senador Chico Rodrigues. O senador escondeu dinheiro no ânus, Caju, no ânus. E aqui no Jurunas a gente não chama ânus, a gente chama cu. O senador enfiou o dinheiro no cu, Caju. E ele foi acusado de um esquema criminoso de desvio de verbas parlamentares que teriam sido usadas em contratações superfaturadas para o combate à Covid-19 pela Secretaria Estadual de Roraima. Caju, me socorre dessa notícia. De um lado, a gente tem um número elevadíssimo de mortos e de outro, um senador da República que esconde dinheiro no cu. O que pensar desse cenário, Caju? O que pensar, né? Nossa, a gente já viveu... É difícil ser brasileiro, né? Já não basta todo o resto, aí tem a pandemia e tem que lidar com esse desgoverno, né? Que a gente
Nossa, é muita exigência de um ser humano aguentar tudo isso, assim. E tá em chamas, né? A Amazônia em chamas, assim. Eu, eu só fico perplexo. É rir pra não Estamos chorar, todos porque perplexos, né, Caju? é A todo gente dia. ri, mas é trágico, mas não tem como a gente não rir de uma situação dessa, mas sem perder a dimensão da tragédia que nos assola, né, Caju? Sim. É, a gente fica assim, eu não acreditei quando eu vi a notícia, eu pensei assim, porque assim, os meios de comunicação também deram uma suavizada, disseram que é um dinheiro na cueca, Na não foi cueca. na cueca, gente, não foi na cueca, o cara enfiou lá o dinheiro no ânus para tentar fugir do flagrante. Mas enfim, Caju, o que foi que a pandemia interrompeu quando a gente começou esse processo todo de isolamento social? Quais foram os projetos que foram interrompidos na tua vida e os projetos artísticos que a pandemia suspendeu? Foi muitas mudanças de planos, assim. No início do ano, olha como foi. Eu mudei de casa, eu fui morar com a minha namorada. Eu tinha previsto uma exposição no Centur, eu tinha muitos planos, assim, a gente estava vivendo um novo momento, né, de morar junto. Também tu mora com a tua esposa, né, a gente sabe que é uma energia que a gente move, uma grana, né. De Sim. repente, houve a pandemia, cancela tudo. Até naqueles primeiros dias, a gente fica até um pouco aliviado, né, que a gente fica, tô com mais tempo agora. E só que a gente não consegue prever. A gente até consegue, mas no fundo a gente pensa que não vai acontecer com a gente, né? E assim, houve uma tragédia assim, muito forte, que o pai da minha namorada pegou Covid, 68 anos, e aí ele ficou internado 20 dias. Foi todo um processo de entender, de buscar saídas. Eu vivi na pele essa coisa de ir para o hospital, Abelardo Costa, e lá tem uma multidão de pessoas, e, e um monte de merda sendo falada pelo presidente, e as pessoas loucas pegando álcool em gel na rua. Foi o limite, assim, do que um ser humano pode ser tão estressado, estressar tanto um ser humano, que ele fica em frangalhos, assim. E aí vivi até o fim isso. Aí me mudei de casa, se desfez os planos de morar junto, né, de trabalhar assim, e houve um blackout, assim. Para mim houve um blackout de não sei o que vai acontecer mais. Já caímos no abismo, não tem mais esse papo de estamos na beira do abismo. Caímos todos. Mas o que é incrível também, assim, houve esse momento, assim, por exemplo, teve aquele ditado que teve aqui da prefeitura, né, o Tinha Quieto em Casa, e teve um outro também que eu escrevi em vários, assim, e é tão complexas, paradoxais, né, uma hora que tu tá criando em casa, e tu vai descobrindo outras formas de se apresentar, de formar ideia, e de filmar, né, que não é todo mundo tem esse traquejo, né, de filmar, e ao mesmo tempo tu tem que lidar com o absurdo da realidade. Tem que lidar com essa atmosfera sombria, sem esperança. Cadê meu auxílio que demorou pra caralho? E tu vai lidando com tudo isso, assim. Eu acho que foi um dos processos que envolvem vida e arte mais profundos, assim, que eu já vivi na minha vida. Assim. Porque te puxava todo dia. Eu tive Covid também. Caramba. Eu fiquei muito mal de Covid, eu fiquei com labirintite, fiquei sem olfato, sem paladar por meses. Então, foi uma ópera grega, assim, de mistura de todas as camadas, né? A gente vive sociais, filosóficas, espirituais,
se despedir de uma pessoa dessa forma, né, é muito, muito sério, assim, não tem velório, né, não conseguir ver a pessoa, ter que lidar com tudo isso. E agora, o que que é? O que que é a vida? O que que é a morte? O que que é Deus? O que que é amor? Como é que prosseguimos? O que que tem lá na frente? E a gente tá nessa luta ainda, né? Estamos todos ainda. Cajun, e o pessoal que está acompanhando a gente, no início eu falei que o Cajun é responsável pela arte aqui, para a gente começar agora a introduzir, começar a falar de arte. De fato, o Cajun, ele é o responsável aqui pela arte das paredes do estúdio Solar dos Silva. E tudo se passou ali no início do ano, né, Cajun? Ali eu acho que foi janeiro, meados de janeiro. Parece que fazem anos já, né? Pois é. E eu passei o semestre passado em Belo Horizonte, porque eu estava concluindo a minha pesquisa na UFMG. E quando eu voltei, eu e o Amor, a gente trocou de escritório. Então, o Amor ficou no escritório maior e vim para o escritório dela, que era o escritório menor. E aí, o Amor sempre muito mais sóbria que eu, né? O Amor tinha as paredes todas brancas do escritório dela. O meu já era uma bagunça, era uma parede de cada cor. E aqui uma era celeuma. Tinha só uma parede com uma textura lilás, mas era tudo branco. Aí eu trouxe o Cajun e disse, Cajun, mete ficha aí, que eu quero uma coisa bem psicodélica, manda brasa. E aí o Cajun fez essa arte que eu curto muito, eu adoro estar aqui dentro, eu adoro fazer os vídeos aqui, me sinto muito confortável aqui, muito em função do que o Cajun produziu, né? Se vocês puderem algum dia vir aqui, vocês vão ver uma série de detalhes que ele colocou, né? Passou acho que 2 ou quase 3 dias, né, Cajun, para fazer a produção. E eu queria que tu começasse a falar como é que foi esse processo de fazer essa pintura aqui, abrindo já o leque para tu falares dessa tua faceta de artista que eu não sei se eu posso chamar grafiteiro, pintor, como é que tu qualifica isso? Eu sou uma obra aberta, em construção e desconstrução. Assim, fazer essa pintura é sempre... Eu lembro da tua aula, eu fiz o curso, né, de técnico em ator contigo. Eu lembro muito da tua aula da gente começar fazendo e depois discutir sobre e dialogar, entender os conceitos, né, do que ter um preconceito, né. Eu gostava muito disso, porque tu fazia, sem ficar pensando, tipo, eu vou fazer de tal maneira e tal. E aí, olha, faz e tal. É muito mais interessante, assim, porque, por exemplo, eu captei o que tu queria, né, tu é essa pessoa também polifônica, policêntrica, transcendental e tal, mistura The Doors com arte indiana, com Arthur e os caramba. Arte marcial. Mistura de punk elevada da breca. E aí, pô, legal isso. Eu gosto desse lugar, assim, de poder se soltar, né? E eu acho que eu sempre busquei muito isso. Eu tive uma infância muito iluminada, assim. Meus pais são hippies, né? E aí a gente sempre viveu viajando, trocando de casa. Já fiz as contas, eu morei em 33 casas. Nossa, Caju! Eu vou até fazer um projeto usando isso, essa história. E aí essa mudança, né? Essa eterna mudança, faz eu me adaptar a tudo, assim, né? As piores coisas e também a sempre buscar uma saída. Assim, não. Tá uma merda, mas dá para sair daqui, dá para encontrar. Liberdade acha jeito, diria Manuel de... E eu acho que isso... Eu sempre tive essa vontade, assim, uma curiosidade, tenho uma curiosidade pela vida, pelas pessoas, pelas histórias das pessoas. E quando me deixam se espalhar, melhor ainda. Então foi um prato cheio para ti
3 paredes e o teto, né? Porque quando começou, o Caju foi nas paredes, aí eu falei, Caju, tem um teto também, manda ficha aí no teto, porque eu comprei um lustre, troquei lustre, e o Caju foi delirando, né? Isso mesmo. E dá para perceber que tu, quando tu fazes o trabalho, tu tens prazer de fazer, né? Porque tu colocava o teu som aqui e ia pintando, ia grafitando, preciso também fazer o registro que antes de Caju vir fazer essa arte aqui, ele já tinha feito, logo que eu me mudei para cá, em 2014, Caju, antes não tinha nada, o apartamento estava vazio, Caju fez um grafite do Pink Floyd The Wall, aqui na parede do corredor, que ficou muito show. Quem vem aqui também curte muito. Tinha uma porta também, né? Ah, sim, aí depois foi se ampliando, né? Porque assim, eu vou revelar assim, uns segredos. O Amor não assiste muito esse Papo Cretino mesmo, então acho que ela não vai me flagrar. É porque assim, se dependesse de mim, a casa inteira era um show, mas assim, o Amor não deixa. Então, eu vou devagarzinho. Aí começou com essa parede. Tem que ter um limite, né? Começou com essa parede do Pink Floyd The Wall. Aí depois, não, porra, a porta do meu escritório, eu vou fazer uma porra mais porra louca. Aí joguei na porta, né? Aí passou uns anos, o Amor foi se conformando. Aí quando mudou de escritório, foi a minha oportunidade. Mandei brasa. Sim. E me diz uma coisa, uma pergunta minha para ti. Sim. Essa metodologia de fazer e depois explicar. Como é que ela se deu? Assim, tu começou assim ou tu descobriu isso? Não, assim, tu estás te referindo especificamente às aulas que eu ministrava para o curso técnico, né? O curso técnico, na minha avaliação, ele é um curso eminentemente prático, né? E eu fui formado por esse curso, né? E eu entendo que a escola de teatro, ela tem artistas professores. Então, o artista vem antes do professor. E no artista já há uma pedagogia colocada, uma pedagogia eminentemente poética, estética. Então, eu fui formado assim, né? E no curso técnico, eu aplico isso, porque com o tempo eu fui observando que os alunos se travam muito. Porque, assim, a nossa formação na escola, né, no banco da escola, ele vai tolhindo muito a gente. Então, o aluno chega na escola de teatro, ele, por mais que ele esteja num ambiente que ele se sinta mais confortável, ele ainda está muito preocupado se ele está fazendo certo ou se está fazendo errado. Então, não dá tempo para saber se está certo ou errado. Vai e faz. Tem o fazer e o não fazer. E aí, nesse sentido, essa metodologia... Não tem o certo, né? Hã? E não tem o certo. Não tem o certo. Tem o fiz ou eu não fiz. Então, eu prezo muito por isso, que é para a gente partir de um outro princípio, né? Um princípio que permita que a gente crie no mesmo patamar, que o professor se coloque no mesmo patamar que o aluno. Porque assim, às vezes o aluno vem para dizer, ele acha que eu sei o que é o certo. Mas eu não sei. A gente está junto experimentando, né? A experiência que eu tenho de teatro me dá uma intuição para alguns caminhos. Mas esses caminhos a gente precisa caminhar junto. Então, eles são sempre novos, né? Novos e novos e novos. Sim, e com cada aluno ele se constrói de uma maneira diferente, né? Agora, te devolvendo a provocação, Caju, eu observo que tu tens uma pegada que eu vou classificar vou categorizar como um artista de intervenção. Eu te acho um artista de intervenção. E, como exemplo, a nossa abertura, né, eu te passei a palavra e tu fazes uma intervenção artística, pega uma máscara, improvisa com um texto e joga e vai deixando as coisas acontecerem. Um outro momento de intervenção que é muito forte para mim no contato contigo é a tua intervenção de grafite com giz no pátio da escola. Eu lembro de uma vez... tu tá começando com um desenho pequenininho ali, aí eu vou dar aula. Quando eu volto, o pátio inteiro tá desenhado, né? Tá grafitado com giz. Então, eu observo essa pegada muito forte em ti. Aí eu queria saber como é que tu
Tu concordas comigo quando eu chamo de intervenção? O que é isso para ti e qual que é o elemento propulsor disso em ti? Assim, a necessidade, ela é a mãe da invenção, né? Eu penso sempre assim. Eu entrei na escola de teatro e eu tinha tanta fome, né, de fazer coisas, de dar ribalta, e de saber, de interpretar, porque aquilo ali era uma chance, né? E aí eu pensei assim, poxa, eu queria fazer uma apresentação, eu queria que todo mundo fosse, só que eu não sei como fazer um cartaz, tá? Eu vou fazer o cartaz no chão, então. Então, essa ideia de linguagem que se misturam, né? Ele foi acontecendo naturalmente, assim, também, porque é isso, assim, eu sou um artista visual, mas também um artista cênico, né? E uma coisa vai sempre nascendo com a outra. Sempre como, por exemplo, eu vou fazer uma pintura, eu começo com a imagem, e a imagem me gera, digamos assim, me gera um som, alguma coisa, porque não consigo fazer só o texto, ou então só a pintura sem a imagética, digamos assim, sabe? E Uhum. essa tomada de assalto, eu fui aprendendo assim, eu acho que por causa da vida mesmo, né? Tem uma coisa que uma professora, a professora Lilian, ela fala que é assim, caminho não há, então a gente tem que fazer, abrir o caminho no peito, né? Entendi. Entende? Sim, sim. E aí eu acho que eu dou aula às vezes também de teatro ou de desenho, é a primeira coisa que eu falo, não tenha, né? O medo é uma coisa que nos trava, é natural, todo mundo tem medo, eu tenho medo também, mas quando a gente passa do medo do auto-julgamento, né? O que o outro vai pensar, como é que quando tu supera isso, tu chega em algum lugar que as coisas acontecem, umas coisas mágicas, uns encontros, olhares, a energia acontece. Gosto muito de dizer também que no teatro a gente está sempre lançando energia, né? É tipo um pescador, te joga energia para o público e vai puxando, porque é ao vivo, é único, né? É raro, é aquele momento efêmero ali. E são tantas delicadezas e tantas brutalidades ao mesmo tempo, né? Porque tu pode jogar a rede e não vi nada, tu pode ficar sempre jogando a rede aleatoriamente, curado. Então, um cuidado, um lapidar que é preciso não ter medo. Eu sinto que tu não tem medo, não. E, assim, eu te apresentei como brincante, ator e arte educador, né? Pelo brincante, eu observo que esse estado do brincante, ele te permite transitar sem muitos pudores, né, de maneira muito tranquila, por várias vertentes. Então, eu te vejo fazendo intervenção de rua, eu te vejo fazendo teatro de rua, eu te vejo fazendo palhaço, eu te vejo contando história, eu te vejo recitando poesia, né? Se eu tivesse que dizer qual que é o ponto que dispara tudo dessas vertentes todas, seria qual? Olha, eu não sei o ponto, assim, acho que não tem, é uma fonte de muitas coisas, né? Como eu falo, de muita curiosidade e de querer viver, né? Acho que eu tenho muito essa coisa de um entusiasmo. Entusiasmo quer dizer Deus dentro, né? Então, esse entusiasmo de mexer a porra dessas estruturas, mexer. Não faz teatro para ser bonitinho, né? A gente quer mexer com as nossas entranhas, né? O teatro é sobre o humano, né? O único assunto do teatro, é o humano. E o que tem dentro do ser humano, né? Tanta podreira, tanta beleza. Então, eu acho que essa cutucada da curiosidade me faz fazer as coisas.
Acho que é um pouco por aí. Tanto que eu digo que eu gosto do termo brincante. Ele é muito mais livre que o artista, né? Que o artista ele tem que ter uma linguagem, tem que ter um conceito. E o brincante não, o brincante ele tá no carnaval, ele tá dentro da igreja, ele tá No na pássaro, no manifestação boi. popular, no pássaro, no boi, né? Na ópera, em tudo. Então eu quero ser o brincante. E o brincante está também no lugar que toca todo mundo, que é a ludicidade da infância, né? O brincar, tá? A gente tem essa vivência do brincar, então eu penso que o brincante proporciona uma perspectiva, né, que é esse termo que nos aproxima de uma vivência que todo mundo teve já na vida, né? Que é a vivência do brincar da criança, né? E esse brincar da criança, que é esse despudor de tudo, é brincar sem filtros, né? Vivemos ainda muitos filtros nas linguagens artísticas em Belém, Caju? Eu acho, assim, acho que tem às vezes tem algumas coisas ortodoxas, assim, sabe? Tipo, não pode usar branco na aquarela. Pode sim. Não pode fazer tal coisa, porque não pode virar de costa. Vou te Sim, dizer uma, né? Caju, não pode ter palhaço sem nariz. É o que mais tem palhaço sem nariz, né? A gente cresce, tipo assim, eu vejo muito na televisão isso, né? Eu fui reconhecer muito os Chaves, os Trapalhões, são palhaços sem nariz, né? Quantos desse Gonçalves, muitos. Eu não gosto nada nada que me defina, assim, sabe? Que, não pode isso aqui, não, porque eu acho que uma vez lá na escola de teatro, falando da escola de teatro, eu fiz uma primeira peça, foi uma peça de época, né? Então era um musical que não podia ter improviso e o corpo tinha que ser aquele corpo de época. Nossa, foi muito sofrimento. Qual era esse espetáculo, Caju? Eu vi? Era a Casa da Viúva Costa. Tu estavas na casa da Viúva Costa? Foi, com 50 anos da escola de teatro. Eu não, mas eu assisti, 50 anos mas eu da não lembro de ti. Ou tu tava Porque tinha muito... dois elencos. Tinha dois elencos. Tá. Acho que tu deve ter assistido o outro. Eu devo ter assistido. Que era muito aluno, né? Sim. Aí eu cantava e tal, era um vadinho. Perdi essa, Caju. Pois é. Foi difícil, assim, porque tá aí uma coisa também que eu percebi muito, assim, é uma coisa juvenil, né? Da gente ter um empate com o professor, e eu odeio, e olha o que ele falou de mim, não sei o quê. E aí a gente sofre, o aluno sofre. E aí depois acontece, aí tem aquela catarse, né, do professor chegar para ti, olha, você foi muito bem. Eu percebo que isso é tão juvenil, assim, é tão pequeno, porque não tem a ver muito, assim. Mas foi difícil, assim, essa coisa de construir uma coisa que eu gosto muito da desconstrução, né? Mas foi um processo, assim, aconteceu. Foi importante também. Agora, dessas vertentes todas, Caju, eu tenho observado, tenho discutido com os convidados aqui no Papo Cretino, duas que são muito fortes na cidade, que é a palhaçaria e a contação de história, né? Tu transita pelas duas, né? Como é que tu observa esse movimento, tanto da palhaçaria quanto da contação de história, tanto na perspectiva do exercício da linguagem, quanto na perspectiva mesmo de um mercado, vou chamar assim mercado, mas com as ressalvas de que um nicho, né? Um nicho de mercado, bem entre aspas, porque a gente sabe que mercado mesmo em Belém a gente não tem. Sim. Como é que tu observa? Eu acho ótimo, assim, eu adoraria que todo mundo tivesse palhaço, todo mundo fizesse teatro, né? Eu acho um barato, assim, ter mais pessoas, porque a gente é muito carente, né? Em Belém do Pará, assim, de mais manifestações, não estou dizendo que elas não aconteçam, que não existem, estou falando de mais
porque eu vejo que tem muita gente, muito fazedor, mas mais espaços também, né? Acesso e oportunidade. E, cara, eu só não curto quando vem definir. Você não, porque o contador de história não é assim. E o contador de história faz isso. Eu vou até criar polêmica aqui, né? Não, porque o contador de história não pode ser ator. Eu falei, quem disse? Como assim? Isso é uma coisa que pode me ajudar, né? Sei lá, um acréscimo, né? Se eu cuspo fogo e quero contar uma história com cuspir no fogo, melhor ainda, né? Então, eu acho que as coisas podem acrescentar, não separar, sabe? Sem ortodoxo, sem ser artista ortodoxo. Não, só pode ser assim. Eu gosto Pode misturar tudo, cara. Caju, eu estou percebendo que tu és um antropófago. Estou enganado? Um antro o quê? Um antropófago. Pouco, talvez. Um pouco tu tá sendo modesto, né? Porque... Mas, olha, eu acho barato, assim, de ter muitos palhaços. Eu sou muito grato aos meus professores, assim, sabe, que eu tive na vida do teatro, né? Acho que os palhaços trovadores, o Curro Velho, a escola de teatro, né? Tu, Paulo Santana, Marlúcio Oliveira, a Vlad Lima. Vocês são poetas para mim, vocês são pessoas que me influenciam, que mostraram o horizonte. Olha, existe esse cara aqui, vai lá. Existe o Deleuze, olha, vai lá. Existe o, o Arthur, o Brecht. Aí eu fui descobrindo, né? Isso é muito interessante, cara. Eu acho que essa é realmente, assim, sem romantismo também, né? Sobre o professor tem que ser esse mártir de sofrimento. Mas, realmente, quando tu tá ali, frente a frente com pessoas, tu pode realmente influenciá-las a ter outra perspectiva sobre a realidade, isso para mim é muito frase tua, que é nada deve parecer normal. Tu falava, ou tu falou alguma vez, assim. Eu acho isso muito interessante, porque a gente, quando tu falou do Covid, né, a gente tende a se assustar e depois vai normalizando. Ah, eu não morri, então tá tudo bem e tal. E não, tipo, é um acontecimento único na história da humanidade. E o que o teatro, o que um artista pode fazer? O que seremos? Que história que contaremos dos que viveram e dos que morreram? Acho que Caju, é tu, isso. tu citastes aí a Casa da Viúva Costa, que provavelmente foi a montagem do primeiro ano, né? Agora, no segundo ano, se eu não me engano, tu vais me corrigir, tu participaste do Encaixas, é isso? Foi, foi. Então, eu fazendo uma pesquisa, um levantamento das montagens que a escola fez nos últimos 20 anos, eu cheguei ao seguinte número: dos últimos 20 anos, considerando que a escola monta duas montagens teatrais por ano, uma do primeiro, uma do segundo, cerca de 40 montagens em 20 anos. Dessas 40, só duas não tinham como o indutor da criação um texto, seja ele dramático, seja ele uma tragédia, enfim. Então, dois. E um deles foi o Encaixas e o outro é alguma coisa do tempo. E os dois foram dirigidos pelo Marton, né? Então, eu queria aproveitar para que tu comentasses como é que foi em comparação com o primeiro, que tinha como ponto de partida um texto, que era um musical, né? Fazer essa comparação com um outro que tem uma outra abordagem, que trabalhava com máscaras, né? Era um teatro Isso. de uma Acho físico, dramaturgia, né? uma dramaturgia física toda pela linguagem da máscara. Queria que tu fizesse esse contraponto, refletindo se tu sentes que a cidade ela ainda pulsa nesse ritmo das montagens de texto. Não, eu amo Máscara. Eu acho que é uma das manifestações e linguagens mais ancestrais que existem, né? Em outros povos, em outros países.
Eu acho que o Máscara também. Eu acho assim que o teatro é tão incrível que dá para te fazer de muitas formas, né? Dá para te fazer a linguagem do teatro é tão magnífica também que ela aceita qualquer pessoa, né? Qualquer biotipo de corpo, qualquer característica social, né? Isso é muito importante, que é uma das artes mais inclusivas de todas, né? E fazer essa peça foi muito interessante dessa maneira, porque eu tenho máscaras até hoje, assim, eu gosto porque a gente trabalha muito mais o corpo, e o corpo fala de uma maneira mais espontânea e viva, né? Forte. E como era a tua pergunta, né? Falar um pouquinho desse processo do Em Caixas, estendendo a reflexão para pensar o teatro que é feito em Belém ainda muito linkado ao texto, né? Então, eu tenho uma crítica a fazer com relação a esse teatro, às vezes, o ator vem, fala, entra em cena, fala, e depois sai, né? Eu entendo que o teatro, ele é um jogo, né? Também. Ele não é só... é tipo tu ler um livro e tu fazer, sabe? Não é tipo assim, Chapeuzinho Vermelho foi para casa da avó dela, mas desviou o caminho. Aí eu vou lá, faço a mesma coisa. Não, eu posso construir que ela tá subvertendo, né, a, a regra da mãe dela. E aí, por ela tá subvertendo, ela vai encontrar outra pessoa, um animal e tal. Ou seja, eu posso construir um contexto, né, eu posso construir um contexto com a realidade. E eu não gosto muito desse teatro que apenas remonta o que está escrito, sabe? Ilustra, legenda o que já está escrito, sem imaginação, sem confronto também, né? Porque eu acho que às vezes se confunde muito essa ideia do lúdico, do infantil, com a ideia de é bobo, é fácil. Acho que é uma poderosa arma de pensamento, gerar curiosidade, gerar entendimento sobre a realidade, né? Porque também só massacrar o que já está, a nossa mazela, não é muito interessante, assim, sabe? Eu gosto de procurar coisas que friccionem, assim, sabe? E para mim é muito interessante um teatro assim, que faz tu pensar, assim, a pessoa vai, ela sai mexida de alguma coisinha, ela vai mexer dentro dela, sabe? Alguma irritação, algum preconceito, alguma memória afetiva, algum sonho, qualquer coisa tem que mexer. Se não mexer, não valeu. Estendendo esse papo agora para esse exercício do teatro no momento já que a gente estava vivendo a pandemia, já citaste no começo alguns editais, né, que tanto a prefeitura quanto o governo do estado abriram como ação emergencial nesse período em que tudo parou, né? As coisas estão voltando aos poucos, né? O próprio teatro já está fechado, já tem alguns espetáculos com casa aberta para público, né? A gente teve no Círio já, por exemplo, o Verde Ver o Peso, com apresentações acontecendo. Mas eu queria saber como é que foi a tua relação com esses editais. Tu disseste que tu participaste, foste aprovado, não foi? Como foi o teu processo de criação voltado para esses editais que já estavam nessa relação de uma linguagem do teatro intermediado pelo digital? Então, eu até assisti uma live um dia desses falando sobre isso. Assim, teatro filmado continua sendo teatro, né? E eu não tenho respostas assim, né, conclusivas sobre. Eu participei de alguns editais. Eu ganhei no início do ano o Nilza Maria, né? O edital do Nilza Maria, que ia ser uma apresentação na rua. Ela até faleceu também, né? E vai ter agora o Nilza Maria, final do mês, online. Né? A peça que eu ia fazer na rua, vou fazer no teatro. Então já é outra composição, né?
são outros desejos, são outras formas de fazer, né? De compor. Eu acho que o artista do teatro é um artista que compõe, né? Compõe com silêncio, compõe com espaço, com barulho, com as pessoas que estão ali presentes. E agora o artista que compõe com tudo. Aí ele vai estar na frente de uma câmera, né? Imaginando que tem outra pessoa. Muito complexo. Assim, é um caminho muito misterioso mesmo, né? Porque foi essa saída que a gente encontrou, né? O cinema aconteceu também, né? A linguagem do cinema realmente parou também. E as pessoas ainda estão buscando, né, essas saídas. Saídas. Eu acho, assim, eu ainda tô... É muito diferente tu ver um filme 2 horas, tu vê o filme todinho, mas tu vê uma peça de 2 horas, é muito mais diferente. É um tempo, né? É um tempo de... Eu não sei se a nossa ansiedade também, contemporânea, ocidental, está muito também forte, que a gente não aguenta 2 minutos, a gente já quer, né, resposta. E aí o teatro não é essa resposta. Eu digo que o teatro é técnica e estado de espírito. Como é que tu capta isso por uma câmerazinha? É muito diferente, cara. Então, são adequações que a gente tá passando. Eu não sei quem foi que disse, né? Quer fazer teatro? Ator tem mais é que se fuder. Não, eu disse que, eu não sei se foi eu que disse, mas eu gostei muito da frase, porque ela me contempla, porque eu vivo fudido. Eu sou ator e vivo fudido. Cara, pois é, por que a gente fez isso, né? Por que a gente faz? Não é pela grana, não é pelo status. Eu acho que tem algo mundano e sagrado nisso. Mundano e sagrado. Assim. Eu me vejo muito nisso, Caju. Sempre que eu tenho feito produções, né, que eu chamo são produções audiovisuais, né? Eu pego a minha experiência com teatro e pego o meu celular e filmo. Tenho filmado um monte de coisa, né? E cada vez que eu faço um vídeo, e aí que o amor vai assistir, e aí ela assiste, né? Ela se diverte, com uns ela se diverte mais que com os outros, mas, por exemplo, hoje, eu lancei um vídeo hoje. Aí ela terminou de assistir, ela me olha assim, tu não tem nada para fazer, né? Porque não tem mais nada para tu fazer. Aí eu digo para ela, eu faço porque eu me divirto fazendo. E esse se divertir me dá uma razão para estar aqui confinado, me dá uma razão de me comunicar com outras pessoas, né? É uma coisa assim, eu acho que é meio inexplicável. Só para quem faz mesmo, para quem está nesse meio artístico, consegue entender o alcance disso, né? Porque, como tu mesmo disseste, ninguém ganha porra nenhuma. Muito pelo contrário, estou gastando a luz, te gasta muito. A minha internet, estou gastando as minhas roupas, estou gastando o meu tempo, porque, por exemplo, o vídeo de hoje que eu fiz, foram 3 dias. Um concebi a ideia, no outro eu filmei, no outro eu editei. É um trabalho do cão que dá, né? Mas... Também, eu fiquei fazendo, e com a minha namorada, a gente ficou fazendo e editando, assim. Eu dei até uma oficina também pelo Centur, né, também, de desenho online. Foi um outro desafio, assim, porque é uma coisa que precisa muito da presença, assim. Descobrindo também novas formas, sempre a partir do terceiro que fica bom, né? Assim, que a gente pega o ritmo, assim. E é isso. Toda vez vai ser um desgaste. Tem coisa que vai olhar depois e falar assim, caramba, era pra ter feito mais assim, menos isso. Né? Agora, o que eu observei da minha experiência como fruidor vamos chamar assim, dessas experimentações que estão sendo feitas do teatro, nessa aproximação com as mídias, eu tenho observado 2 coisas. A primeira é que aqueles trabalhos que se apresentam
como teatro, nessa relação online, teatro mesmo, eu tenho dificuldade de fruir. Por exemplo, eu não consegui ficar acompanhando, não consegui embarcar. E aí não é que não tenha a energia do elenco, não é que não tenha um trabalho de direção, um trabalho todo marcadinho, não tem. Só que a mediação da plataforma, ela corta todo o meu barato. Quando ele é pensado como teatro, que eu vou fazer um processo de hibridação com a plataforma. Por outro lado, assistindo o Amostra Aí do Casarão, eu já tive 2 experiências, nas apresentações de contação de história, eu me senti muito mais abraçado, consegui acompanhar, curtir, né, e assistir até o fim, não tive incômodo de acompanhar. Como está sendo as tuas experiências com essas? Tu acompanhas, tu não acompanhas? Eu participei do Casarão também, fiz um vídeo. O tempo do vídeo, né? Porque eu fiz um vídeo de uns 19 minutos, 20 minutos. E aí um vídeo para te assistir no celular, 20 minutos, é muito. Nossa, né? E aí tem esse... Mas a história precisava ter 20 minutos. E aí como é que tu dialoga, né? Com o que tu precisa e com o que tem que ser, né? Porque é isso. Tem que ter uma disponibilidade do espectador também. Tipo assim, eu acompanho um canal no YouTube do Sesc São Paulo. E estão sempre colocando vídeos, né, de espetáculos. São espetáculos maravilhosos, diferentes um do outro. Mas assim, tu tem que... Não, eu quero assistir. Eu vou sentar e ficar 1 hora aqui vendo. Porque assim, dá vontade de tu parar de ver. Porque falta essa profundidade, né, no vídeo, que o teatro... É só o teatro que tem, né, essa coisa real, assim. Porque a música, tu pode até fazer um clipe, né? A música tu sente auditivamente, digamos assim. Mas o teatro tem uma fé, uma energia que ela precisa do real, sabe? E nós somos artistas das artes vivas, né? Eu digo que as artes vivas, elas são tudo que compõe com pessoas, com essa fruição. E claro que ela está prejudicada, né? Claro que a gente vai pensar muito sobre isso e vai descobrir, assim. É aquela coisa que eu falei, né? A necessidade é a mãe da invenção. E tu falaste Tu uma vai ter coisa que aí inventar. que eu achei interessante, que a pessoa tem que estar disposta, né, a assistir. Né? Não, eu vou pegar o espetáculo aí que o Sesc está propondo, eu estou disposto a assistir. E eu acho que tudo bem também para aquele que diz assim, não estou disposto a assistir. Porque, por exemplo, alguns amigos me mandam até os links, sabe? Dizem, não, assiste, que é lindo. Aí a gente participa de vários grupos de WhatsApp, aí eles compartilham, e todo mundo lindo, maravilhoso, que bom, que isso pode ser compartilhado. Eu não tenho nem estômago. Quando começa assim uma unanimidade em torno de uma coisa, já não me dá estômago. Então, por exemplo, eu sou daqueles que eu não estou disposto a ver. Então, eu não assisto nada dessas coisas que estão online, dessas coisas assim, que o espetáculo foi filmado no teatro antes da pandemia, numa outra circunstância e agora está sendo disponibilizado. Esses aí eu não assisto nenhum. Eu não estou disposto. E eu acho que está tudo bem também eu não estar disposto. Né? Porque o que eu sinto, às vezes, que é uma vigilância para a coisa e as coisas têm que se estabelecer do jeito que as pessoas querem. As pessoas não têm liberdade para dizer também, não, foda-se, não quero. Então eu sou daqueles que foda-se, não tô afim, não curto. E eu acho que, tipo assim, houve uma imposição, né, da pandemia. Eu acho que devia ter mais lockdown, assim, devia durar mais, porque a gente não obedeceu realmente, né, as pessoas, né? E, cara, tipo assim, 2020 não teve. Meu irmão, não teve, é isso. Tentar outra forma de existir também. Se não dá, não deu, né? Porque ou tu se acostuma com isso. Mas eu não gosto de
de vídeos, assim, não sei o que, meu irmão, é o que tem, é o que dá, é o que está sendo possível. Nós somos os sobreviventes. Nós somos os sobreviventes, né? E a gente vai ter que se adaptar. Eu tô fazendo porque tô, eu já passei por tanta coisa na vida. Essa é uma delas, né? De sobreviver disso, porque uma coisa que eu sempre falo, cara, eu vivo de arte em Belém do Pará. E é uma luta, né? Uma luta muito grande, porque eu tenho que me virar em vários. Por isso que eu falei, eu acho que esses outros lados que afloresceram eu fazer artístico foi por isso, assim, porque eu tenho que criar imagens, aí eu desenho, mas aí, pô, eu gosto muito de teatro, faço teatro, aí, pô, mas contação de história é uma outra linguagem que também dá para fazer em alguns lugares, em qualquer lugar que não precisa de muita infraestrutura, assim, digamos assim, que é só tu, né? Basta tu ter a história e tu ter o estado de espírito. E aí eu também fui, entende? Sim. Foi muito dessa coragem, necessidade, né? Esse estado de espírito, assim, sabe? Agora, como é que é para um artista como tu viver de arte em Belém? Se a gente for pensar nessas políticas públicas que estão colocadas, seja para o setor do teatro, das artes visuais, da poesia, como tem sido esse enfrentamento diante dessas políticas tão insatisfatórias, Caju? Assim, a cultura, ela está na mão do Estado, né? Se o Estado quiser, ela não vai ter mais escola de teatro, não vai ter mais edital. Ela acontece, né? A gente pode até reclamar, a gente pode até fazer protesto, mas acontece. Mas também a cultura também está no povo, né? Ela se dá de muitas maneiras. Existe também um lugar de do que era para ser, né? Qual era o ideal e o que é possível. O que era para ser tinha que ter polos artísticos em todos os bairros, tinha que ter um curso velho em todos os bairros, tinha que ter mais grana para os mestres, escolas. Tu sai de Belém, cara, não tem mais. Pode ter um boi ali, mas não é tipo uma escola de formação, né? Sei lá, e o Pará é gigantesco, né, cara? Tu chegar em Bragança ou Capanema, não tem cinema, teatro, manifestações que tu pode chegar e aprender algo. Vai ter um bar e uma igreja. Isso vai ter em todo lugar. Uma Bar e farmácia. igreja. E uma farmácia agora, né? E aí, como é que isso vive, sabe? Isso era o ideal. Mas o que a gente tem é o quê? É esses vestibulares, né? Que são os editais. O edital é um vestibular. Tu concorre, tu tem que estudar, né? Tu concorre com milhares de pessoas. É aquelas tartarugas indo para o mar, né? Uma vai conseguir ficar adulta. Então, a gente vive nessa luta. Eu acho que depois do golpe, piorou mais, sabe? Não era que era uma maravilha também, mas pelo menos a minha vida, assim. Eu conseguia pagar aluguel, conseguia fazer um monte de coisa com grana de apresentações. Eu apresentava na Feira do Livro, depois na Estação das Docas, e depois no Mangal, e depois no aniversário, depois ilustrava um livro. Depois do golpe, acabou as bolsas, acabou um monte de coisa. E aí foi só retrocesso, foi só para baixo, né, cara? Tanto foram muitos golpes. E aí vem ministra da Justiça com o pum do palhaço. Eu não sei como se me perguntarem assim, mas como é que tu vive? Eu não sei. Eu não sei como é que eu tô aqui, tô acreditando nessa utopia aí de, de arte. Eu sei que vai acontecendo.
ainda tem muitas coisas que eu preciso aprender, que eu preciso me profissionalizar ainda mais, assim. Mas uma coisa que aconteceu, por exemplo, há muito tempo atrás, logo quando eu comecei a fazer teatro, eu fiz uma oficina no Corvelho. Eu trabalhava na Pizza Hut, eu estudava letras. E aí eu fiz uma oficina no Corvelho, ação teatral. Nossa, eu fiquei tão encantado com aquela possibilidade de fazer algo que eu gostava de fato, que eu larguei o trabalho, eu larguei o curso e fui fazer a escola de teatro, sabe? Tu lembras E com aí, quem foi essa oficina, Caju? foi com a Patrícia Zulu e o Kevin. Sim. Tu conhece, né? Lembro deles, foram meus alunos. Pois é. Aí eu fiz também com a Amy, com o pessoal do Palhaços Voadores e tal. E aí, teve um momento que eu fiquei assim, poxa, eu quero muito fazer teatro, quero muito. Mas ninguém vai me convidar, sabe? Ninguém vai chegar comigo, ei, você, Novinho, vem fazer teatro aqui com a gente na nossa companhia aqui. Ninguém. E aí eu falei assim, não, cara, eu vou escrever uma peça e eu vou dirigir, eu vou estar em cena. E aí eu escrevi, dirigi, estava em cena, que aconteceu. Aí apresentei e tal, e aí desde ali eu fui realizando esse sonho, né, de escrever, de encenar as minhas próprias peças, assim. Então teve um caminho do faça você mesmo, né? Pois é, teve esse caminho do faça você mesmo, que não é um caminho fácil, não tem... Nenhum sonho vem com garantias, né? Tipo, eu vou realizar meu sonho e tá tudo certo. Ele vem com muito mais demandas e perigos, né? Desafios, assim. Eu fui muito atrás. Aí eu fiz escola de teatro. Quando eu acabei a escola de teatro, eu fiz a UFPA, eu sou formado em artes visuais, sou professor de arte, né? E aí uma coisa foi acrescentando a outra, uma coisa foi dialogando com a outra, assim, sabe? A experiência que eu tive no teatro eu levei para as artes visuais, das artes visuais para o teatro. Isso tudo me compõe, assim. E aí eu, por exemplo, tenho danças circulares também, que eu faço parte, contação de história, trabalho com crianças. Então, em 2014, eu viajei para São Paulo, morei um tempo em São Paulo, e lá eu trabalhei na Cracolândia, por exemplo. Eu ia de palhaço na Cracolândia. Então foi outra experiência. Aí eu trabalhei também no Brinquedos de Saúde, que foi um projeto da FADESP, que era com o pessoal de medicina, médicos que iam para atender a população de rua, né? A POP, os CAPs, e aí foi outra experiência que acrescentou também. Então, aí eu ganhei um projeto do Seiva uma vez. Aí eu fui para Fortalezinha, uma ilha, fazer teatro, fazer contação de história e oficina de arte visuais, né? Pintura. Aí foi outra experiência. Então, esse agregamento de experiência de públicos totalmente diferentes, infantil e público de população de rua, causa um choque, né, cultural, mas que me interessa, né? É um público que me interessa. Legal. Tem mais alguma pergunta? Tenho assim, uma provocação que, quando tu começaste a falar, tu falastes que a situação política se agravou, né, para quem vive de arte de uns tempos para cá. E aí tu usaste um termo aí do golpe, né? Eu não estou na fileira daqueles que acreditam que foi golpe, né? Porque eu acho que era um contexto muito mais complexo, né? E era um contexto, na verdade, que vinha se reproduzindo há muito tempo, né? De uma coalizão de forças que o governo sempre tentava fazer. Mas aí o que eu iria te perguntar é o seguinte: considerando ou não que foi golpe, né? A gente observa que de uns tempos para cá tudo veio se recrudescendo de fato e as coisas vão ficando mais difíceis. Mas tu não sentes que, por um outro lado, a gente tem uma esquerda bunda mole,
não consegue se impor como resistência, não consegue conclamar o povo a se politizar e a se colocar como uma resistência, né? A gente não consegue fazer, por exemplo, todas essas experiências que tu estás dizendo aí, eu acho são experiências de resistência de vida mesmo, né? Alimentadas por uma razão de enxergar no outro um ser humano. Não é? Essas experiências da Cracolândia, experiências de teatro de rua, são experiências superpotentes. Ou seja, a gente continua nessa resistência, mas eu me sinto desamparado, sabe, de uma representação, não da representação, mas desse Uma nicho, organização. da organização desse nicho da política partidária, de se posicionar de maneira contundente contra o estado de coisas que a gente está vivendo. Tu sente esse desamparo também? Estado comum, né? Ou É não? de uma luta comum, né? É. Sim, por exemplo, eu nasci em 88, 1988, que é o ano da Constituição. Olha a idade democrático que temos, ainda na minha idade. Então, é pouco tempo, né? É pouco tempo. A gente viveu 20 anos de ditadura, né? Então, essas frentes, né? Por exemplo, assim, muitas pessoas criticam a esquerda cirandeira, né? Ah, porque a esquerda cirandeira. Mas eu vejo uma coisa interessante, eu vou lançar uma provocação interessante sobre ela. Por exemplo, eu acho que a ciranda é uma crítica muito foda, muito profunda, porque ela coloca todo mundo em roda, ela coloca todo mundo como igual, e tá todo mundo aqui se olhando e tal. E eu acho que tem certas manifestações que sejam micro, faz uma ciranda, micro, mas aquela micro manifestação vai te colocar num lugar de empoderamento, de ação, né, e de cuidado com o outro. Se a gente entende que cuidar do outro é cuidar de si, a gente aprende muita coisa. E eu acho que sim, eu também acho que a esquerda, existem muitas esquerdas, né? Muitas esquerdas. O PT errou muito, os outros partidos erraram muito, né? Lula e Dilma erraram pra caramba também. E aí fica difícil também porque, por exemplo, o discurso é muito simples. Ele quer que preto seja morto e que o branco viva e que não haja gay. Ele é simples, né? Só que a vida é complexa, né? As questões são complexas, as culturas, as manifestações religiosas são complexas. E aí abarcar essa complexidade toda, onde todo mundo vai dizer sim, é, é pedir muito, assim. Porque, claro, no fundo, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer gozar, todo mundo quer ter uma casa. Mas aí, quando tu estiver sendo feliz, alguém está trabalhando para o teu sonho, né, estar sendo realizado. Então, a gente vive num país de terceiro mundo que é imposto a gente, né, ter, consumir. Existe um classicismo no Brasil, né, de pessoas realmente se acham melhores do que as outras, né? Então, essa estrutura, ela é muito enraizada, ela é muito profunda, é tipo uma raiz de um dente, assim. A corrupção é tão profunda que se tentar tirar vai mexer com a tua cabeça inteira, né? E a minha única solução para isso é a gente hackear o sistema, sabe? Eu já fui muito contra o FPA, eu já fui muito revoltado, assim, não gosto, não quero. E depois eu entendi que é importante eu estar lá, eu entrar e depois ser professor e tentar hackear outras mentes, assim, sabe? Porque também a gente tem que viver nesse mundo, né? Mas também
homem, né? A gente não vive só para comer e para comprar objetos, né? Existe uma razão mínima, né, que nos compõe enquanto ser humanos. Beleza, Caju, o nosso papo foi assim bem anárquico por várias coisas. Para finalizar, ou para a gente ir indo para uns papos mais finais, eu queria voltar a um tema que a gente atravessou, que é a escola de teatro. Porque, como eu falei no começo, essa ação ela é uma ação de um projeto de extensão que é da escola de teatro. E me interessa saber, principalmente para pessoas que foram formadas pela escola, que tiveram uma vivência dentro da escola, como é que elas observam o papel que a escola tem para além de formar, né, artistas para a cidade. Eu penso que ela tem uma responsabilidade, já é uma responsabilidade muito grande formar, né, artistas para a cidade no contexto que a gente vive. Mas eu penso que... Quiçá, né? Exatamente. Talvez formar artista. Não quer dizer que tu vá ser. Exatamente. Formar é uma palavra muito forte, né? Porque o artista se forma como, na verdade? Né? Por exemplo, eu não comecei a fazer teatro depois que eu fui fazer escola. Eu fazia antes, né? A escola... Eu não sei se eu cheguei a falar para a turma de vocês, mas eu sempre falo que a escola, ela não forma ninguém. Ela dá uma vivência, ela te oferece uma vivência, um aprofundamento e um mergulho na linguagem, né? Ela te mostra o horizonte. Exatamente. Aí existe isso aqui. O mergulho depende de cada um. Mas, para além dessa vivência que ela oferece, eu penso que ela tem um papel político importante na cidade, né? Como é que tu avalias isso do que eu estou te falando, ou tu achas que esse nicho mesmo de pensar uma formação, essa vivência para os artistas já é bastante coisa? Não, eu acho que 99% das pessoas que entram na escola de teatro entram pensando que vai ser uma loucura, né? Vai ser uma coisa, nossa, vai ter teatro todo dia e as aulas vão ser assim e tal, e a gente vai mudar o mundo. E não, tu vai ter provocações, né? Tu vai sendo espetado de provocações, né? Porque a gente tem muita coisa. Por mais que tem gente que pensa que não tem muita coisa a oferecer, a gente é um baú de história, né? De contexto. A gente é imagem e movimento, né? E a escola de teatro faz isso, né? A meu ver, assim. Claro, existem caretices, existe gente reaça em todo lugar, existem professores e professores, né? Artistas e artistas. Existe artista da vida, existe artista da morte, artista do mercado. Existe tudo. Tudo pode ser, né? Nada tudo pode ser. Mas eu entendo assim, que a escola de teatro ela é um ponto de referência, ela é um ponto de resistência, sim. Né? Melhor. Porque assim, eu tenho minha experiência disso. O que me faz sofrer, o que me dói, o que me machuca, né, essas cicatrizes, elas brilham no escuro depois. Então eu sei fazer essa e devolver, assim, sabe? Esse Kamehameha. Pego e devolvo o Hadouken, assim. Então é igual um dinheiro para cultura. O Estado não está te pagando para te fazer cultura, ele está devolvendo, ele está te auxiliando para te devolver em forma de cultura para a sociedade, né? O imposto que tu pagou, né? O dinheiro que temos direito, né? Então, eu acho que a escola de teatro ela vai ser complexa sempre, ela vai ter lugares de falas de muitas vozes que passam por lá, de diferentes contextos, né? Mas eu também acho que ela é um ponto assim como a nossa sociedade, ela é dinâmico, assim. Ela não é só uma coisa, né? Ela pode te travar. É tipo fazer, tu quer ser escritor, tu vai fazer letras. Tu pode melhorar a tua escrita ou tu pode te travar.
vai aprender semântica, tolir a tua imaginação, sabe? Eu acho que a escola de teatro é isso. Tudo é arriscado, né, cara? E viver é arriscar tudo. E a gente tem que se jogar, assim. É o que eu tento, é o que eu faço, assim. É assim que eu vejo. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Beleza. Para a gente encerrar, tem algum assunto, algum tema que tu gostaria de ter abordado e que a gente não tocou? Eu acho que o tema da coletividade, por exemplo, eu acho que no teatro é uma coisa muito coletiva, sabe? E é uma coisa que eu senti falta nesse momento, de fazer sozinho, né? Fazer esses solos. Nossa, como faz falta essa discussão, essa interrupção, esse provocamento, essas brigas que é tipo jogador de futebol, sabe? Que tu tá lá no campo e caramba, que tu não tocou pra mim? Isso acontece muito no teatro, né? Essas descobertas. É muito maravilhoso tu fazer uma coisa coletiva e no final tu aconteceu, sabe? E eu senti muita falta disso, assim, desse coletivo, assim. Apesar que, claro, às vezes também gera muitas brigas por ter muitas cabeças pensando juntas, né? Mas quando acontece, quando há esse diálogo verdadeiro de dar e responder, né? Que a gente chama de deixa, né? Quando há uma deixa, quando há essa oportunidade, nossa, é maravilhoso. E eu senti muita falta disso na quarentena, sabe? E ainda sinto, assim, eu sempre convido pessoas, cara, bora fazer algo junto. Dirige, tal, já te chamei também, me dirige, caramba. Eu lembro desse papo. A gente lá no anfiteatro se encontrando no domingo e tudo, já rolou essa proposta. Pois é, e aí tá aí, é uma coisa que eu tô sentindo falta também, essa falta do coletivo. Que o teatro é coletivo, né? Não tem como fazer para ninguém. Tem que ter o público, tem que ter a galera da luz, né? Da sonoplastia, do cenário, enfim. Beleza, Cajun. Para a gente encerrar de fato mesmo, eu queria te fazer 2 convites. O primeiro convite é para que quando a gente tiver uma oportunidade, depois de ter superado esse momento da pandemia e que as coisas estiverem seguras do ponto de vista sanitário, para a gente voltar a se encontrar, que tu venhas aqui no Estúdio Solar dos Silva fazer alguma coisa. Né? Pode ser em vídeo, alguma intervenção, propõe alguma coisa. Eu tenho convidado para virem aqui, né? E eu descobri que esse espaço ele é um espaço de produção de cultura também para a cidade. Né? Então, eu quero deixar ele aberto para que as pessoas venham, tragam as suas ideias e façam do jeito que elas quiserem. Eu tenho umas coisinhas, eu consigo comprar uns negocinhos de luz, né, uns pisca-piscas, coisa Sim. básica que o Michel definiu como estética da precariedade. Então eu tenho isso a oferecer e Adoro. E o Solar do Silva a receber as pessoas de coração aberto com um vinho, uma tapioca, uma pizza, sei lá, a gente inventa alguma coisa para receber. Esse é o primeiro convite, tá? Pode ser? Mas pode ser, cara. E o segundo convite, eu queria que, assim como a gente começou inusitadamente com o teu amigo de máscara vindo fazendo uma intervenção, que a gente terminasse assim também. Sem combinar, que a gente terminasse com um pouco de poesia e arte, com alguma coisa que tu fizesse de improviso agora. Tá, chamar aí. Chama. Tentei pegar o vento. Eu peguei o vento, coloquei nessa lata. Ó como é bonito. Tá vendo a tripa? A tripa do vento? Vou
vai ganhar. Vou esticar o horizonte e buscar o branir do novo som das estrelas. Adeus. Evoer, Cajun, merda pra nós. Valeu. Merda, Evoé. Vida longa. Merda pra nós. Valeu.